E aí, pessoal, esse é o tutorial de ZD+Skin. Eu sou o professor Lucas Crispim e essa é a nossa introdução à ferramenta, pessoal. Bom, pessoal, eu separei essa aula 0 em alguns tópicos, tá certo? Que tópicos são esses? São os pré-requisitos que a gente precisa ter para poder mexer na ferramenta ZD+Skin. O que é o ZD+Skin propriamente dito? Porque às vezes a gente tem os pré-requisitos, mas não sabe o que é a ferramenta, então eu vou fazer uma apresentação dessa ferramenta. Vou passar um passo a passo dos arquivos que é utilizado aí por essa ferramenta ZD+Skin. Para quem ainda não tem, vou passar uma breve instalação do compilador, como que se instala o compilador e um programinha teste para a gente testar se ele está funcionando e tal. E por fim, vamos fazer um exemplo do ZD+Skin, que é o exemplo 1, que é disponibilizado na página do ZD+Skin na internet, tá certo, pessoal? Bom, os pré-requisitos, pessoal, eu separei nesses 4 tópicos, tá certo? O primeiro pré-requisito é você utilizar Linux, tá certo? Porque esse tutorial, esse curso que eu vou fazer para vocês, ele vai ser todo feito em Linux, tá? Por que fazê-lo em Linux? Porque eu vou utilizar programas e compiladores e é mais simples fazê-lo em Linux aqui utilizando o terminal e tal, tá? Então, o Linux não é um conhecimento profundo, mas um conhecimento bem raso já é suficiente para a gente poder interagir com a ferramenta, tá? O segundo pré-requisito, pessoal, ele é utilizar a linguagem de programação Fortran 90. Por que a gente utiliza essa linguagem? Tem muita gente que vai se perguntar. Eu vou utilizar essa linguagem porque me sinto confortável com essa linguagem, tá? Mas as pessoas que se sintam confortáveis com outras linguagens podem utilizar. Pode utilizar o C, pode utilizar Python, tá certo? Basta que você linke aí a linguagem que você está usando ao módulo ZD+Skin, que é escrito em Fortran 90, tá? Então eu prefiro escrever os códigos meus em Fortran 90 e a ferramenta sem Fortran e fica tudo meio que já em casa, tá certo? O terceiro pré-requisito, ele diz respeito ao pós-processamento dos dados, tá? Depois de feitas as simulações que a gente queira, a gente vai querer construir gráficos para inferir coisas a respeito das diversas grandezas que a gente pode obter do ZD+Skin, tá? E para isso eu utilizo essa ferramenta aqui que é o GnuPlot, tá certo? É uma ferramenta aí bem conhecida de quem usa Linux e Windows também. É simples de usar, não tem nenhuma complicação. Quem está acostumado a usar Linux não vai ter nenhum problema com ela. A segunda ferramenta também que é recomendada aí pelo desenvolvedor do ZD+Skin é o Qt+Skin, que desempenha o mesmo papel, certo? Então você fique à vontade tanto para usar o GnuPlot quanto o Qt+Skin. Mas eu utilizarei o GnuPlot, tá certo, pessoal? A última e talvez a mais importante pré-requisito desses é que você deve ter um pouco de conhecimento de física / química, tá certo? Você vai permear aí pelas áreas em que física e química elas estão em comum, tá certo? O quanto de conhecimento é necessário? Para fazer a ferramenta funcionar, não é necessário muito conhecimento, porque já tem exemplos prontos aí disponibilizados pela página dos desenvolvedores, tá certo? Mas para você criar os seus exemplos, criar simulações que você queira, é necessário sim que você tenha um conhecimento mais de física e química. Mas eu acredito que, mesmo que você tenha um conhecimento não tão grande, ao longo do uso da ferramenta, você vai adquirindo esse conhecimento, até por ir buscar essas fontes onde esse assunto é mostrado, tá certo? Beleza? Então esses são os pré-requisitos aí para se utilizar a ferramenta, lembrando que eu vou fazer tudo passo a passo, pessoal. Mesmo que a pessoa chegue e não consiga, eu já não consigo, não sei Fortran, nunca vi GnuPlot, sou uma pessoa aí rasa em física, mas eu vou fazer tudo passo a passo, de modo que a pessoa consiga aí lidar com a ferramenta, tá certo? Dê os primeiros passos, tá certo? Bom, o que o ZD+Skin faz? O que é o ZD+Skin? Bom, eu vou começar falando da modelagem matemática do problema. Basicamente, o que o ZD+Skin faz, no primeiro estágio, ele pega um sistema de EDOs, ele pega as reações químicas que você escreve e transforma num sistema de EDOs. Esse sistema de EDOs ele está mostrado aqui na equação 1.
como esse Ni, ou seja, uma espécie N qualquer, a iésima espécie, ela sendo somatório de um termo aqui em J. E J são as reações químicas em que Ni pode estar envolvido. Então, o que é essa reação química aqui, por exemplo, no 2? É uma reação química genérica, em que uma quantidade aí, da espécie A interage com a espécie B, tá certo? Gerando ali uma outra quantidade de A mais C, ou seja, B foi aniquilado e transformado em C aí nessa reação, tá? Então, como que isso acontece? Olha, de onde que vem esse Q? Ele está explicitado aqui embaixo. Ó. Os R são os produtórios dos reagentes, junto com as Ks, que são as constantes aí de reação, tá certo? O Q, ele é o balanceamento na reação dessas quantidades aqui de A e B, dos reagentes. E esses Qs, o somatório desses Qs vai te dar a variação das espécies no tempo, tá certo, pessoal? Então isso aqui é uma notação condensada para quando se transforma essas reações químicas nesse sistema de EDOs aqui que está mostrado aqui em cima, tá certo? A última equação, a equação 5, ela diz o seguinte, ela diz que a energia do gás, depositada no gás, ela é um somatório das energias que podem ser injetadas na reação daqui dos reagentes, ou elas podem ter entrado aqui, né, com os reagentes, como podem ter saído com os produtos, tá certo? Então esse aqui é um balanço energético na reação. Reações podem ser endotérmicas ou exotérmicas, tá certo? A soma desses caras aqui vai te dar a energia vinda das reações químicas. E o segundo termo, ele vai fornecer aqui, ó, a energia vinda das colisões com elétrons, tá certo? Porque esses elétrons eles vão estar acelerados por um campo elétrico no plasma, tá certo? Que é o plasma aqui que nós vamos estar estudando. E acelerados aqui eles vão colidir com as diversas moléculas, átomos do gás e vão transferir energia aí para o gás, tá certo? Vão aquecê-lo e tal. Beleza, pessoal? A parte de modelagem matemática basicamente é essa. Essas equações elas estão explicitadas no site dos desenvolvedores também, tá certo? E os termos são explicados lá também da mesma forma que eu fiz aqui. Tá certo, pessoal? Bom, a estrutura da ferramenta ZDPlaskin, ela está mostrada nessa figurinha aqui. Então, basicamente é o quê? Eu tenho um arquivo, que é o kinet.inp. Nesse arquivo vai estar escrito todas as reações químicas e reações de colisões entre átomos, moléculas e elétrons. Vão estar escritas nesse arquivo aqui, kinet.inp. Um pré-processador, um programa vai pré-processar essas reações químicas e transformar elas no ZDPlaskin, que é o programa principal, que é o módulo aqui principal, certo? Bom, essas reações pré-processadas aqui não é o final de tudo, tá? Então elas estão escritas aqui em formato de uma sistema de EDOs. Para resolver esse sistema de EDOs, nós vamos utilizar métodos numéricos que estão embutidos aqui no devolder.f90. Esse devolder é um integrador. Ele vai pegar esse sistema de EDOs que está aqui e vai integrá-lo, tá certo? Ou seja, para integrar, que são equações aí diferenciais, a gente vai querer as quantidades no tempo. E lá são taxas, né? Então a gente vai querer essas quantidades, tá certo? Então elas vão ser integradas aqui no devolver. O Boltzig é um outro solver também que é utilizado. Ele vai fazer a resolução da função de distribuição da energia eletrônica desses elétrons, de modo a fornecer a resolução dessa função de distribuição. Ela vai fornecer para a gente constantes de velocidade para algumas reações. Que reações são essas? São reações de colisão de elétrons com espécies quaisquer do gás. Então a gente precisa também do Boltzig aí para poder utilizar o ZDPlaskin, tá? Por último e não menos importante, nós precisamos ter um código escrito que chame o ZDPlaskin, tá certo? E sete condições iniciais, peça a integração das variáveis aí, no caso das variáveis aí que estão aqui no sistema de EDOs, para fornecer para a gente os resultados, tá certo? Então esse código aqui ele chama o ZDPlaskin e utiliza o ZDPlaskin.
Todos esses arquivos são compilados num único executável, tá certo? Esse executável, quando executado, né, claro, ele fornece os resultados. O BOLSIG Database ele utiliza dados de colisões de elétrons com moléculas e outras espécies para poder substituir as Ks que a gente não possui devido a estar se considerando o processo de colisão entre elétrons e entes quaisquer do gás, espécies quaisquer, tá certo? E a partir disso aí a gente tem uma gama de resultados que precisa ser analisado. Basicamente, pessoal, essa é a estrutura do ZDPlaskin, tá certo? Da ferramenta e como utilizá-la. Ainda está muito genérico e eu vou explicar passo a passo, tá? Bom, como eu havia falado, a gente precisa de um arquivo para escrever as reações químicas que vão estar presentes na nossa simulação. Eu já me adiantando, utilizei aqui o exemplo 1, que é disponibilizado no site, que possui duas reações químicas, tá? A primeira reação química é um elétron colidindo com argônio, tá certo? Essa abreviação aqui, A maiúsculo R, significa que essa espécie aqui é argônio. O elétron vai colidir com o argônio, tá certo, pessoal? Ionizando esse argônio. Então ele arranca um elétron dele, ficando 2 elétrons. E o símbolo de mais aqui, ó, significa que esse argônio está ionizado, tá? A segunda reação química é o elétron encontrando com o argônio ionizado e um outro argônio, tá? Um argônio neutro. E esse elétron, ele se une a esse argônio ionizado, deixando ele neutro também. Então a gente fica por fim com 2 argônios neutros, tá certo, pessoal? Então esse primeiro exemplo ele é bem simplesinho e ele é apresentado aí como exemplo 1 do ZDPlaskin. Como que é a estrutura desse arquivo? A estrutura desse arquivo é essa, olha. Eu tenho aqui um cabeçalho que é descrito, no caso ali pelos desenvolvedores, o que é o exemplo, tá certo? Esse cabeçalho está comentado com jogo da velha, hashtagzinha. Ele está comentado, tá certo? Olha, ele não participa do programa, esse comentário, mas ele está ali para dizer o que esse Kinet, que simulação esse Kinet diz respeito. Depois a gente vem com as partes realmente essenciais desse arquivo. Que partes essenciais são essas? A gente tem aqui, ó, elementos, que são os elementos que vão ser utilizados nessa simulação. Elementos, começando com a palavra elementos e end, para fim, quando terminarem os elementos. Os elementos que são utilizados nessa simulação aqui são elétron e argônio, tá certo? E aí a gente coloca o end aqui quando acabarem aí os elementos que foram utilizados, tá? Na segunda parte, a gente tem as espécies que são utilizadas no programa. Que espécies são essas? No meu caso, nesse caso desse exemplo, são 3 espécies, tá? Que espécies são? Os elétrons, o argônio e uma espécie que reage aí, que surge da reação de elétrons com argônio, que é o argônio ionizado. Está discriminado aqui, tá certo? Novamente a gente abre com espécies e end. Então, ó, isso é essencial. Elementos, o nome dos elementos em end. Espécies, o nome das espécies end. Agora, BOLSIG. BOLSIG são as espécies que vão interagir no BOLSIG. São espécies em que as constantes de velocidade das reações químicas vão ser calculadas no BOLSIG. Então eu abro aqui BOLSIG, coloco a espécie que a K vai estar lá no BOLSIG, que a constante de velocidade vai estar lá, fecho com end aqui novamente, tá vendo? Então essa parte aqui é essencial. E abro com reações, reactions, e end também. E coloco as reações. Como que é a estrutura dessas reações? É muito parecido com o que é escrito aqui em cima. Olha, eu tenho os reagentes aqui, que no caso, na primeira reação, são elétrons e argônio. Aí eu tenho um igual e uma seta. Isso aqui é o nosso sentido da reação, tá certo? Que vai ser os produtos agora do outro lado, que são o elétron que estava, o elétron que foi arrancado e o argônio sem o elétron arrancado, tá certo? Tudo com um maisinho aqui, tá vendo? Ó? Entre eles simbolizando que estão reagindo. Ó. Elétron vai reagir, vai colidir aqui com o argônio. Isso vai gerar, com esse igual e esse sinal de maior aqui para cá, né? Isso vai nos fornecer um elétron, o elétron arrancado e o argônio sem o elétron, tá? Se eu tentar escrever aqui nesse programa reações desbalanceadas, tá? Se eu quisesse colocar mais um elétron aqui, por exemplo, e aqui só está perdendo um elétron,
o programa não vai aceitar. Então é importante que escrevamos aí reações balanceadas. Aqui, depois do ponto de exclamação, vem a K da reação. Essa primeira reação, ela tem sua K calculada no Boltzig, tá certo? E ela é calculada no Boltzig dessa forma. Olha, eu preciso indicar lá para o Boltzig para que ele vá lá e varra as reações que tem lá e calcule a K, mostrando aqui esse símbolo, que deve ser igual ao que está lá. Tá certo? Ó, vou passar de novo aqui. Ó. Ele deve ser igual para que o programa lá encontre essa reação e calcule a K também e substitua ela no programa principal. Tá certo? A segunda reação é uma reação de que o elétron volta a se combinar com argônio ionizado, na presença de outro argônio, tá? Um argônio neutro, e que se transforma em dois argônios neutros, tá certo? Igual está sendo mostrado aí. E a nossa K de reação aí, ela é fixa. Ela é 10 a menos 25, tá certo, pessoal? Então, esse é um exemplo aqui em que só temos aqui, no caso, duas reações. É o exemplo mais simples do programa. Alguém pode se perguntar, bom, eu poderia ter aí um Kinect com uma reação só? Poderia. Eu poderia ter um Kinect com 1000 reações? Poderia. Então, isso aí fica a critério de vocês, aí, a critério de quem for utilizar a ferramenta, tá? Lembrando que aqui as reações ficam no início aqui, depois de reactions e antes de end aqui, onde que acabam as reações. Então, basicamente, o Kinect é esse. Pessoal, algum detalhe que eu tenha esquecido sobre esses arquivos? Eu vou voltar a falar deles quando eu falar dos exemplos em que eu vou passar exemplo por exemplo para vocês, tá? Caso eu esqueça de alguma coisa. Pessoal, eu tinha falado sobre o integrador, tá certo? O integrador é o nosso devolver F90, tá certo? É um arquivo também em formato F90, ele é um módulo, tá certo? Assim como o ZDPlaskin também é um módulo, que é similar ao ponto H para o C. Quem trabalha com C sabe que o ponto H como se fosse uma biblioteca em que você põe várias funções e se você indica elas no cabeçalho do programa, você pode utilizá-las né? Então aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho um módulo, tem essa bibliotequinha aqui, o devolver, tá certo? E essa biblioteca que ele faz a integração do sistema de EDOs gerados pelas reações químicas e plasmoquímicas lá que foram mostrados no modelo matemático, tá certo? Por enquanto a gente, estou mostrando a cara dele aqui, mas a gente não deve, não deve mexer nele por enquanto, tá? Se em algum momento a gente for mexer, eu vou também fazer isso passo a passo com vocês. Bom, pessoal, como eu havia dito, também existe o boltzig.dat, que é um arquivo que vai fornecer para a gente dados de seções de choque de elétrons com espécies que a gente vai ser utilizado para a gente calcular as Ks lá. Por exemplo, naquela primeira reação do exemplo 1 lá que eu mostrei, que vai ser mostrado aqui, a gente tinha a colisão do elétron com argônio, ionizando esse argônio, né? Ficando aqui com dois elétrons livres aqui. E a K era indicada que era calculada no Boltzig através dessa palavra aqui, Boltzig, né? Indicando que deveria ser calculada lá, e com argônio se transformando assim pela seta em argônio ionizado. Então isso é mostrado aqui no arquivo boltzig.dat, na parte onde isso deve ser escrito, olha. O argônio está se transformando em argônio mais aqui, tá certo? Está sendo mostrado aqui. Aqui no caso é um drêxulo de energia, é a energia necessária para que essa reação aconteça, tá certo? Então, isso aqui é uma energia em que o elétron, a partir dessa energia, essa reação aqui é possível, que no caso aqui é de 15, né, que está E mais 1 aqui, 15,80 electrovolt. Então, embaixo, então essas são as linhas aqui do cabeçalho, comentários, datas, o que significa cada termo. E embaixo a gente tem duas colunas. A primeira coluna, a coluna mais à esquerda, ela mostra as energias, tá certo? As energias médias dos elétrons. E na coluna da direita é mostrada as seções de choque em metro quadrado, em que esses elétrons colidem com esses átomos, essas moléculas, e a reação acontece. Ou seja, quando eu estou aqui, por exemplo, com 16 electrovolt, a minha área aí, a minha seção de choque aí é 2,02 E a menos 22 metros quadrados, tá certo? Então são energias e seções de choque, tá certo, pessoal? Para a gente poder calcular cada reação para saber ali como e montar aquele sistema de EDOs, tá vendo?
como que abre vários ramos essa ferramenta para a gente. Então, esse aqui é basicamente o Bolsig, tá? Bom, o que o Bolsig, o Devolve Bolsig faz? Né? Ele é uma ferramenta fechada, a gente não consegue manipular essa ferramenta, mas basicamente o que ela faz é isso aqui, ó. Ela vai fazer a resolução dessa equação 6, equação que ela nos fornece a função distribuição energética dos elétrons, que aqui é denotada por F, tá certo? Os termos, eles estão aqui, os termos que aparecem nessa função de distribuição ali, que são o vetor velocidade, a carga do elétron, a massa do elétron, o campo elétrico sobre o qual esse gás está embutido, o gradiente de velocidade ali também influencia, e C, que é como se fosse um termo fonte aqui para essa equação, que é o coeficiente de F, devido quanto que F muda devido às colisões de elétrons com entes quaisquer ali. Então, o Bolsig ele faz a resolução dessa função de distribuição, e fazendo a resolução dessa função de distribuição, eu consigo fazer a integração lá no bolsig.dat, eu consigo com aqueles dados fazer essa integração, e consigo as Ks, que são como interagem os elétrons ali com entes, com espécies no gás, tá certo? Então o Bolsig faz isso. Ele também é um solver, a gente precisa dele também, tá? Bom, não menos importante, né, o ZD+Skin, que é o módulo principal. Eu tirei aqui um print aqui da minha tela para mostrar para vocês como que ele é. Ele tem aqui um pequeno cabeçalho com algumas informações do desenvolvedor, informações do desenvolvedor do Bolsig, tá certo? Com os e-mails e tal. A versão do ZD+Skin, né, que eu estou utilizando a versão 2.0, mas ela vem desde a versão 1.3, tá? Ele mostra aqui a data que a versão foi desenvolvida, disponibilizada. Quando a gente faz o pré-processamento do Kinet, transforma ele em ZD+Skin, ele começa a mostrar no ZD+Skin, por exemplo, as espécies que são utilizadas aí, que foram utilizadas lá no Kinet, que são, por exemplo, aqui o elétron e o argônio, tá? E abaixo disso, depois desses comentários aqui, ó, em Fortran 90, a gente comenta com exclamação, tá? Então ele comenta tudo isso aqui, esse cabeçalho com informações. Foi importante fazer isso para documentar o código. E ele começa aqui o módulo ZD+Skin com tudo que o módulo ele pode nos fornecer, tá certo? Beleza? Basicamente o módulo a gente vai pegar, numa primeira aproximação aqui, a gente vai pegar um exemplo já do ZD+Skin já escrito, né? Que já foi mostrado ali no Kinet, e vai executar esse exemplo. Então, esse ZD+Skin aqui ele já está pronto para a gente, né? Então vamos passar para a instalação do compilador GFortran para quem não tem familiaridade com o compilador, quem não tem ele instalado aí na máquina, tá? Então você deve ir no canto superior esquerdo aí do seu vídeo, aí do monitor do computador. No caso aqui eu estou usando o Ubuntu 16, tá certo? Então lá no canto superior esquerdo, mas todas as versões do Ubuntu são similares. Você vai clicar nesse ícone aqui, ó, nesse íconezinho aqui, e ele vai te abrir essa janela aqui de pesquisa. Aí você digita lá terminal, tá? Vai aparecer essa janelinha aqui de terminal. Você clica nessa janelinha, tá certo? Que é no terminal que a gente vai fazer a maioria das coisas para o ZD+Skin, tá? Bom, então quando você clicar lá em terminal, vai aparecer aqui essa janelinha, tá certo? Ó, o terminal aberto. Aparece essa janelinha aqui, ó. Tá? Aparece essa janela para a gente. Aparecendo essa janela para a gente, eu devo instalar o compilador GFortran. Como que eu faço isso? Eu uso esses comandos aqui, ó, sudo apt-get espaço install espaço GFortran, tá certo? E clico em Enter. Ele vai me pedir uma senha do sudo, que é a sua senha aí no Linux, tá certo? Sua senha de superusuário. E ele vai instalar aí o GFortran, você dá sim, né? Se aparecer sim ou não, você dá sim, yes, né? E ele vai instalar o compilador GFortran que é necessário para executar a ferramenta, tá? Beleza? Bom, instalado o compilador, a gente vai testar essa instalação. Como que a gente vai fazer isso? Eu volto lá em cima, lá no canto superior esquerdo aí do meu vídeo. Clico lá no íconezinho,
vai aparecer um campo de pesquisa. Eu digito lá gedit. No caso, pessoal, eu vou utilizar o editor gedit, tá? Que é o editor nativo do Linux, mas vocês podem utilizar outro editor que vocês queiram, certo? Então tem gente que gosta de usar VI, também tem que usar no terminal, tem gente que gosta de usar Nano. Eu vou utilizar esse editor aqui que já é nativo e tal, já está aí no Linux instalado, tá? Que chama gedit. Então, se você escrever lá gedit, ele vai aparecer aqui embaixo, tal. Bom, com ele aberto, eu vou escrever um programa teste em Fortran 90, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou escrever esse programa teste aqui. O que esse programa faz? Em Fortran 90 eu preciso desse cabeçalho. Começo com a palavra program. Eu chamei esse programa de hello, tá? Eu coloco lá na segunda linha implicit none, ou seja, nenhuma variável vai ser implícita, todas as variáveis têm que ser declaradas. Em Fortran 90 eu posso, se eu tiro essa opção, eu posso não declarar variáveis, mas eu sempre prefiro declarar as variáveis para não se perder no código, tá? Exclamações aqui são comentários, né, para não aparecer nada aqui e não atrapalhar o código. Eu escrevo o comando write, tá? Write com asterisco, vírgula, asterisco, tá certo? Ou seja, ele vai ser escrito na tela sem formatação, significa o asterisco, asterisco. Entre aspas, eu escrevo: o curso de ZD+Skin está no ar, certo, pessoal? Então, a segunda exclamação aí, stop, para estopar o programa, e digito end program, hello, que é o nome do programa, que o programa acabou, certo? Então, esse é um programa muito simplesinho, similar ao programa Hello World que todo mundo faz quando começa a programar, tá? Esse é um programa feito em Fortran 90/95, tá certo? Então, escreve esse programa. Nesse caso aqui, ó, eu coloquei ele na pasta ZD+Skin, criei essa pasta lá na minha área de trabalho, ó, ZD+Skin. Coloquei o programa Hello World lá dentro, tá? Salvei ele lá dentro. Escrevi isso aí, tá? Depois o que eu fiz? Olha, eu abri de novo o terminal, tá certo? Entrei na pasta ZD+Skin. Como que a gente entra numa pasta quando a gente está no Linux? Primeiro que eu estava lá na raiz, né, no home, e dei cd ZD+Skin, entrei na pasta ZD+Skin aqui. Entrei na pasta ZD+Skin, viu que ficou azulzinho aqui? Estou lá dentro da pasta ZD+Skin. Depois eu digitei o comando de compilação do programa. Que comando de compilação é esse? O nome do compilador, que é gfortran, -o, ou seja, qual é a saída desse programa, o out dele. Eu gosto de chamar os outs do nome do programa .x. Então eu chamei aqui, ó, hello.x, certo? E quem que é a fonte desse programa? É o hello.f90. Então, daqui para trás, a gente coloca o executável que vai sair depois do -o, e depois dele as fontes que vão ser compiladas e vão gerar esse out aqui, certo? Então, a minha única fonte aqui no caso é o hello F90 que eu escrevi, que eu mostrei para vocês no slide para trás. A execução desse programa, ó, compilado sem nenhum problema, eu executo esse programa. Como que eu executo ele? Eu escrevo /, o executável, aqui no caso que é hello.x, ó, repare, o executável vai ser executado. Quando o executável é executado, né, ele fornece aqui, ele escreve na tela, o curso de ZD+Skin está no ar, que era exatamente o que eu pedi para o programa escrever na tela para a gente, tá certo? Então, o compilador está funcionando direitinho, está instalado, o programa em Fortran 90 foi compilado, foi executado certinho, tá certo? A gente está com os requisitos aí para continuar, tá? Bom, então nada mais natural que a gente começar do primeiro exemplo. O primeiro exemplo, ele é fornecido pelos desenvolvedores de ZD+Skin lá na página dele, tá? Esse primeiro exemplo, ele constitui aí de duas reações. A primeira reação é a ionização do argônio no encontro com o elétron. O elétron colide com o argônio, ioniza esse argônio. E numa segunda reação, a gente tem aí o argônio ionizado, que vai ser somado aí, que vai reagir com o elétron, e vai tornar esse argônio aí neutro, tá certo? Isso só pode acontecer na presença de outro argônio neutro, certo? Então, basicamente, essas duas reações aqui que vão ser simuladas. Tem outras coisas que devem ser setadas nos exemplos antes de começar. Por exemplo, a temperatura inicial do gás, tá? Que no caso desse exemplo foi colocado como 301 Kelvin.
Então isso veio para a gente lá do exemplo na página. Não foi eu que coloquei não, tá? Temperatura de 301 Kelvin, praticamente a temperatura ambiente. Um campo elétrico reduzido de 51,000, tá certo? Campo elétrico, geralmente denotado na literatura como E sobre N, campo elétrico reduzido. E o campo elétrico reduzido, vocês lembram lá na resolução da função de distribuição, ele é utilizado para calcular a função de distribuição energética dos elétrons. Então isso aqui é uma grandeza necessária. Existem exemplos que a gente pode não entrar com EN, mas aí os elétrons não vão ser acelerados, tá certo? Então existe uma gama de possibilidades e eu vou tentar varrê-la com vocês aí. Mas por enquanto, nesse exemplo aqui, o campo elétrico reduzido foi setado como fixo, como sendo 51,000, tá? O 1000, ele nada mais nada menos que 10 a menos 21 volt vezes metro quadrado. Em sistema internacional de unidades aí, tá certo, pessoal? Beleza? Bom, a densidade inicial do argônio no gás é de 2,5 vezes 10 a 19 partícula por centímetro cúbico, tá? As densidades aí no ZD+, elas são todas denotadas em centímetro cúbico a menos 3, tá certo? Em partícula por centímetro cúbico. Então a gente deve aí meio que se acostumar com isso ou fazer algum tipo de conversão, tá certo? Mas o programa ele nos fornece as densidades nessas unidades aqui, partícula por centímetro cúbico. A densidade inicial de elétrons é de 1,0 centímetro a menos 3, tá certo? Ou seja, 1,0 partículas elétrons por centímetro cúbico, tá certo? É uma densidade aqui relativamente baixa, porque aqui estamos com 10 a 19, tá? Simulando que existe um resíduo de elétrons no gás, mas é um resíduo pequeno, tá? Toda vez que a gente for executar uma simulação no ZD+, é preciso colocar uma densidade inicial de elétrons aí diferente de zero, senão a gente não consegue começar as reações, tá certo? Ou seja, porque em geral esse programa é utilizado com os elétrons dando start nas reações. Se você não coloca elétrons, elas podem não acontecer, ou então você faça com que os elétrons apareçam espontaneamente através de alguma reação química que você queira. Mas nesse exemplo é colocado dessa forma. O tempo de simulação aí é de 3 vezes 10 a menos 7 segundos. Então, pessoal, está discriminado aí tudo que foi utilizado no exemplo 1, tá? Antes de mais nada, eu vou executar o exemplo 1, tá? Então, como que acontece isso? Eu vou lá na página do ZD+, tá? Fazer o download do programa. Eu estou utilizando o ZD+, 2.0a do Linux. Eu estou utilizando aqui a versão mais nova do ZD+, que é de 2017, tá certo? Então, fui lá na página, entrei em Downloads, cliquei aqui em ZD+, 2.0a Linux, fiz o download do arquivo, veio um arquivo zipado. Eu descompacto esse arquivo, tá? Clicando com o botão direito nele, descompactar, ele vai abrir uma pasta para mim, tá? Beleza? Fazer o download do exemplo 1. Como é que a gente faz isso? Do lado da aba Downloads tem a aba Exemplos. Então eu vou lá na aba Exemplos e clico aqui no primeiro caso, que é o Two Reaction Test Case. Tá certo? Então eu clico aqui, tá certo? E eu vou ser redirecionado para a página desse exemplo. A fonte aqui dos downloads, ela está na página do ZD+. Está mostrado aqui, ó. Que é o zdplaskin.lapass.univ.tlse.fr, tá certo? Então eu clico lá, entro na página e faço o download também do exemplo, tá? Clicando nessa página do exemplo, eu vou ser redirecionado para essa outra página, em que o exemplo é explicado, tá certo? E, por fim, o que eu devo mais prestar atenção aqui por hora é nessa parte aqui, nesse botãozinho aqui, em que eu vou fazer o download do ZD+, pode ser por aqui. E, por fim, aqui nesse segundo botão, em que eu devo fazer o download de todos os arquivos desse exemplo zipados. Então, eu clico aqui, ó, zip arquivo. Se eu clicar em zip arquivo, esse exemplo vai ser feito o download para o meu computador, tá certo, pessoal? Então, depois que eu tiver essas duas pastas, né, uma do exemplo e outra do programa, eu vou descompactar a pasta do exemplo, vou passar os arquivos da pasta ZD+kin 2.0a para a pasta exemplo, ficar numa pasta só, tá certo? Vou abrir o terminal novamente lá no canto esquerdo superior da tela. Entro na pasta exemplo, tá certo?
Como que eu entro na pasta exemplo? Da mesma forma que eu entrei lá atrás na pasta ZDPlaskin. Eu dou um CD. No caso, a pasta exemplo aqui está dentro da minha pasta downloads. Então eu dei um CD downloads/exemplo e entrei na pasta. Tá certo? Entrei na pasta exemplo. Digitei ls. Aqui eu digito ls para verificar que os arquivos estão na pasta. Então eu tenho lá o bolsig.dat, os solvers aqui da função distribuição estão aqui, tá certo? O devolver está aqui, o arquivo devolver, tá certo? O meu Kinet ele está aqui também, tá? Beleza, pessoal? O programa principal que vai chamar o ZDPlaskin, ele chama Test to React, tá certo? Ele está aqui, ó. Está sendo mostrado aqui. O ZDPlaskin, que é o módulo principal, o módulo que executa tudo, tá certo? Então todos os arquivos estão aqui dentro, tá certo? Então, ok aí. Chegou até aqui, estou a um passo de executar o primeiro exemplo do ZDPlaskin, tá, pessoal? Bom, agora, pessoal, é a parte burocrática do negócio. Eu vou exportar a biblioteca, porque eu estou usando algumas bibliotecas ali, como Devolve e tal. Então, eu vou exportar essa biblioteca para esse caminho aqui, digitando esse comando aqui. Então, todo mundo que for fazer isso no Linux, deve, antes de executar um exemplo ZDPlaskin, digitar esse comando aqui, ó. Esse comando também se encontra lá na página do ZDPlaskin, lá em Downloads, tá? Digita esse comando. Eu vou compilar o programa, ó. Como que eu vou compilar o programa? Eu escrevo o nome do compilador, -O, a saída, que eu vou chamar de out.x, o executável, que vai ser gerado. O programa que chama o ZDPlaskin, que chama test _ to react.f90, o ZDPlaskin, que é o módulo principal, o devolver, que faz a integração do sistema de ADOS, tá certo? O bolsig.so, que é o nosso solver lá da função de distribuição. Eu, como estou usando um computador de 32 bits, tá certo? Eu vou utilizar o bolsig.so. Se você está usando um computador de 64 bits, tá? Você deve usar o outro arquivo, que é o bolsig x8664.so. Eu, como estou usando um computador de 32 bits, estou usando esse arquivo aqui, ó, na compilação. Se eu tentar usar o arquivo de 64 bits, eu não vou conseguir compilar. Vai dar um erro aí, tá certo, pessoal? Então, compilado com essa linha de comando aqui, ó, compilei em out.x, vou executar o out.x. Como que eu executo ele? Eu dou ./out.x e digito Enter, tá certo, pessoal? No que eu fizer isso, pessoal, esse programa, o Test React, ele faz com que seja escrito na tela os resultados da simulação, tá certo? Os resultados estão escritos aqui em colunas, tá certo? Que resultados são esses? São a densidade dos elétrons, a densidade do argônio ao longo do tempo, tá certo? E a densidade do argônio ionizado ao longo do tempo, que são as minhas 3 espécies envolvidas na simulação, ó, ao longo do tempo, ó. No tempo zero eu tinha 1 centímetro a menos 3 elétrons, tá certo? E tinha 2,5 vezes 10 a 19 argônio, tá certo? Em centímetro cúbico a menos 3. E argônio mais eu tinha também 1 aqui, ó. Foi setado lá também como 1 centímetro cúbico a menos 3, tá certo? Então foi passando o tempo, foi aplicando o campo elétrico lá reduzido, 51.000. Você observa aqui que a população eletrônica ela cresce, olha. Olha, primeiro ela vai a 10 a 0, né, magnitude, 10 a 1, 10 a 2, 10 a 3, e no final ela chega a 10 a 13, em que ela satura 7,27 vezes 10 a 13 centímetro cúbico a menos 3, tá certo? Então a população cresce e se estagna. A população de argônio, tá certo? Argônio neutro, ela fica estável o tempo todo, ela praticamente não decresce. E a população de argônio ionizado, ela cresce se igualando à população de elétrons ali. Existe um equilíbrio aí no final da simulação, tá certo? Essa parte que é mostrada aqui, que é impressa na tela, são informações do ZDPlaskin, tá? Que são, no caso aqui, o Two Reaction Test Case, que é o nome da simulação que é feita, do exemplo feito. A versão do ZDPlaskin, que é a versão 2.0. O número de espécies que está sendo utilizado, que no caso é elétron, argônio e argônio ionizado.
o número de reações, que são só 2, o Boltzig Loader, que lê quem está utilizando o Boltzig para calcular a K, que no caso são só uma espécie, tá certo? Está fazendo isso. E algumas configurações aqui, por exemplo, o reset, que reseta o ZDPlaskin antes de tudo começar, e a acurácia na simulação, porque lembre que é um cálculo numérico. Então, uma acurácia absoluta de 10 a menos 10 e relativa entre as espécies de 10 a menos 5, tá certo? Bom, pessoal, esse é o primeiro exemplo que foi aí, vocês fizeram download, vocês criaram as pastas, vocês compilaram e executaram esse exemplo, e ele é mostrado aqui na tela. Esse é um exemplo que o desenvolvedor colocou na tela a resposta aí das simulações, tá? Beleza? Bom, eu vou terminar esse vídeo por aqui, um vídeo introdutório, tá, pessoal? Só para pessoas que gostarem aí do tema, se sentirem interessadas. Gostou do vídeo, pessoal? Dê like no vídeo, se inscreve no canal, tá certo? Eu vou deixar o meu contato aqui nesse último slide final, tá? Que é o meu e-mail. Quer entrar em contato comigo, conhecer mais sobre a ferramenta? Eu possuo uma certa experiência com essa ferramenta, trabalhei por volta de uns 6 anos com ela, tá? De 6 a 8 anos aproximadamente. Então, quer entrar em contato comigo para falar sobre a ferramenta, instalação, quer fazer algum tipo de simulação, pode entrar em contato comigo, eu estou disponível aí para essas dúvidas aí que podem surgir, tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!